Vamos falar sobre o segundo homem que não dominou o seu temperamento e errou no lugar de honra, errou no lugar que lhe trouxe vergonha, humilhação e morte, eterna, condenação eterna, melhor. Esther, capítulo de número 3, versículo de número 1. Glória a Deus. Diz assim: aqui nós vamos falar sobre Amã. Capítulo 3, verso 1 de Esther. No capítulo 3, versículo 1, nós encontramos a história, o início da história de Amã. Veja, Amã inicia a sua história sendo exaltado pelo rei Assuero. Naamã inicia a sua história sendo exaltado pelo rei Assuero. Glória a Deus. Esther, capítulo 3, versículo de número 1. Diz assim: depois destas coisas, o rei Assuero promoveu Amã, o filho de Amedata, o Agagita, e exaltou-o e pôs o seu assento acima de todos os príncipes que estavam com ele. Quem foi Amã? Amã foi um governador com status de príncipe, muita credibilidade, muita moral com o rei Assuero, por causa do que ele fez. O rei se sentiu honrado por aquilo que ele fez e o exaltou. Seus maiores erros foram cometidos na presença do rei Assuero. Veja, Saul errou dentro do palácio. Amã errou na presença do rei Assuero. Até agora eu não falei de ninguém que errou na prisão, ninguém que errou na rua pedindo esmola, ninguém que errou quando estava sendo cobrado, quando estava sendo julgado, quando estava sendo ameaçado, quando estava passando por uma situação difícil. Eu estou falando de pessoas que foram provados, ou melhor, que erraram vivendo o melhor que podia ser vivido. Então Amã cometeu o seu maior erro, seus maiores erros na presença do rei Assuero. Amã, no capítulo 3, inicia a sua história sendo honrado pelo rei Assuero. No capítulo 7, versículo de número 10, ele termina a sua vida, a sua história, enforcado na forca que ele mandou construir para enforcar Mardoqueu. Veja, ele foi enforcado na forca que ele construiu. O temperamento dele dominou ele de uma maneira tão grande que o diabo cegou o entendimento desse homem, colocou no coração dele para ele construir a forca que ele mesmo seria enforcado, e ele não viu. Por quê? Porque ele não se permitiu dominar o seu temperamento, e por isso morreu. Nas próximas quintas-feiras nós vamos falar o contrário. Nós vamos falar de homens que tinham temperamento explosivo, impulsivo, temperamentos fortes, mas que quando teve a oportunidade de se render, se renderam e mudaram de vida. Um desses homens, Pedro. Talvez quinta-feira nós falemos sobre Pedro. Que homem mais impulsivo, que homem mais nervoso, que homem mais exaltado, que homem movido pela fúria daquele tanto eu nunca vi. Veja que todo mundo que chegava, Malco chegou perto de Jesus, ele puxou a espada e cortou a orelha de Malco. Que juízo de Pedro! Só estava ele com a faquinha e um monte de soldado cheio de espada, e ele quis fazer alguma coisa para salvar Jesus. Meu irmão, Jesus precisa de ser salvo por nós? Jesus precisa que alguém salve ele? Não, nós que precisamos ser salvos por ele. E por isso nós precisamos entender
Vamos lá, Amã. Quais eram os temperamentos que dominou a vida desse homem, Amã? Amã era um homem muito vaidoso. E a vaidade de Naamã não era ligado à roupa, não era ligado à coroa, não era ligado a dinheiro. A vaidade de Naamã era movida pelo orgulho que dominava o coração dele. Ele queria ser adorado como um Deus, ele queria ser adorado como um rei que ele não era. Veja que Deus, o rei Assuero, honrou Amã. Ele já era um governador, ele já estava acima dos príncipes, mas o que tinha não estava bom. Ele foi dominado pelo seu temperamento. Ele também era autossuficiente, astucioso. O que é uma pessoa astuta? Uma pessoa astuta é aquela que trama pelas costas, é uma pessoa que age pelas costas, sabe aquela pessoa que age tentando destruir pelas costas? Isso é uma pessoa astuta. E essa palavra astuto é um dos adjetivos que vai direto para Satanás. Satanás é astuto. O crente não pode ser e nem agir com astúcia. O crente tem que ser sincero, o crente tem que ser verdadeiro. Se ele quer ir morar no céu, ele tem que ter uma vida verdadeira, uma vida sincera. Prepotente e intolerante. Amã queria ser tolerado, mas não tolerava ninguém. Amã queria que o rei visse ele, mas ele não queria ver ninguém. Ele queria ser honrado, mas não honrava ninguém. Ele queria receber, mas não dava para ninguém. Olha que coisa terrível. Amã, embora não crente, embora não conhecia Deus, mas ele podia ter uma história bem diferente da que é mencionado na Bíblia, porque em um momento da vida dele, porque Mardoqueu não se curvou, o coração dele se encheu de ira. Ele mandou fazer a forca, fabricar a forca, que ele foi enforcado. Então Amã tinha tudo, e o tudo que ele tinha não bastou. Amã foi completamente dominado pela ganância de ter. O que é ganância? Ganância é a síndrome do menor esforço. Ganância é o desejo de ter, independente do que tem que fazer. Se for preciso matar, mata. Se for preciso mentir, mente. Se for preciso enganar, engana. Se for preciso passar para trás, passa. Ganância era uma das coisas que movia o coração de Amã. Amã era um homem ganancioso. E nessa sociedade hedonista que nós vivemos, que tem como sentido levar vantagem acima de tudo, é movido pela lei de Gerson, que é de levar vantagem. O que importa é eu levar vantagem. Se você sair no prejuízo, para mim não importa. E nós cristãos, Deus vai nos abençoar, e nós não vamos precisar fazer mal para ninguém. Nós não vamos precisar enganar ninguém. Nós não vamos precisar lesar ninguém. Nós não vamos precisar mentir para ninguém. Deus vai honrar você na verdade que sai da tua boca e está dentro do teu coração. É aí que Deus vai honrar a tua vida e a minha vida. Irmão, se é um, é um. Se é dois, se é 10, é 10. Não vamos ser movidos pela ganância e falar que é 2 aonde só é 1. Você está me entendendo? Não vamos oferecer para o outro aquilo que não serve para nós. Então Amã era movido pela ganância. Ele foi tomado de inveja por causa de Mardoqueu. Veja, Amã tinha o hábito da conspiração, conspirar, Tem a inspiração. O que é inspiração? Você vê um irmão pregar, cantar, você vê um irmão orar, você vê alguém fazer o bem, aquilo te inspira a fazer também. O que é conspirar? Conspirar é fazer contra, é ir contra, é trabalhar contra, é tentar contra. Tentar contra.
Veja que nós estamos só nós aqui da igreja. Mas eu tive que andar esses dias na casa de alguém. Porque essa pessoa falou que não devia para um novo convertido. E esse novo convertido, quase que nós perdemos ele. Por quê? Por falta de prudência, de vigilância de um crente antigo, que na hora de abrir a sua boca e inspirar aquela pessoa a fazer, ela conspirou, quase desviou. Agora vamos lembrar uma coisa: se por causa da minha vida, alguém daqui de dentro desviar, quem vai dar conta daquela vida? Você sabe quem é? Eu. O sangue vai ser requerido de mim. Por causa daquela vida, eu posso perder a minha salvação. Então conspira. Ao invés de falar, ao invés de incentivar, ao invés de falar assim, não, faz. Faz. Isso, faz, é de Deus. Faz aquilo que eu não posso fazer. Faz aquilo que eu não consigo fazer. Faz aquilo que eu não tenho sabedoria de fazer. Vamos fazer o seguinte: eu não posso fazer, mas eu vou orar para você fazer. É assim que a igreja tem que andar. Você não pode fazer, mas você pode entrar em oração por aquela vida que está fazendo. Você pode animar aquele irmão que está à frente. Você pode incentivar. Não vai dar certo, meu irmão. Vai dar certo, Deus vai honrar você. Vai dar certo. Conta comigo que eu estou aqui. Pensa que coisa mais ruim. Eu chegar, outro dia, um tempo atrás eu falei alguma coisa com a Gisele, depois eu falei o seguinte: nossa, você me desanima demais, não foi? Mas sabe, irmão, eu acordei daquele jeito, sabe, irmão Hélio? Falei, nossa, eu vou fazer, e vai dar certo, vai ser uma bênção, meu Deus do céu. E eu naquela pilha, eu cheguei para a Gisele e falei, eu vou fazer isso, e vou fazer aquilo, e vai dar certo. Aí ela vai falar para mim assim, eu acho que não dá não, hein. Aí sabe o que aconteceu comigo, ó? Aí falei assim, nunca mais eu falo nada para você. Agora eu vou fazer assim, eu vou fazer, depois eu te falo. Você já passou isso, irmão? Já passou isso? Você está vendo o negócio, não vai dar certo. Aí você vai e conta para um abençoado, capaz, isso nunca que vai dar certo. Ô irmão, aquilo mata você. Ei igreja, não faça isso não. Não desanima não. Se algum irmão chegar perto de você com uma ideia abençoada, querendo evangelizar, querendo pregar, querendo fazer, diga para ele assim, meu irmão, se vai dar certo eu não sei, mas eu quero que você saiba uma coisa, eu estou com você, vai que eu vou orar por você e Deus vai fazer o melhor pela tua vida. Mas anima, não desanima, empurra, não puxa. Irmão, esse dia quase que eu desviei. Sabe uma coisa assim? Tanto é que eu não fiz até hoje. Você vê que uma palavra desanima você de um tanto, irmão, que só Jesus. Porque quando você está animado, você não vê dificuldade, vê. Você não vê impossível quando você está animado. Eu vou fazer, Você nem está olhando, você está vendo depois da montanha. Aí você conversa com um abençoado que consegue ver só a montanha. Ele mata você. Então, igreja de Cristo, seja um motivador. Seja um incentivador. Não, vai dar certo, vamos fazer. É para Jesus? Vai dar certo. Se fosse para o homem, eu ia falar para você pensar, mas é para Jesus? Vai dar certo, vamos fazer assim, porque Deus vai nos honrar. Incentiva e não conspira. Amém? O terceiro, para nós encerrarmos, que já é quase 9 horas. Judas. Quem já ouviu falar de Judas? Já ouviu falar de Judas?